3h29, a gente volta com atualizações do presidente Lula, como eu disse, publicando hoje um artigo no jornal The New York Times, em que critica os Estados Unidos pelo ataque na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. O petista rebate o governo americano e diz que o hemisfério é de todos. Quem tem detalhes é a nossa correspondente Luciana Tadeu. Ela ainda está em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Lu, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde. Esse artigo publicado pelo presidente Lula no jornal The New York Times tem um título que é uma clara resposta a uma postagem feita há alguns dias pelo Departamento de Estado que dizia, com uma foto de Donald Trump, esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada. O título do artigo do presidente Lula no jornal norte-americano é "Esse hemisfério pertence a todos nós". E ele começa esse artigo criticando justamente o bombardeio dos Estados Unidos em território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro, afirmando que esse episódio representa mais um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Ele continua dizendo que quando a força, o uso da força para resolver disputas deixa de ser a exceção e passa a ser a norma, isso ameaça a paz, a segurança e a estabilidade globais. Ele também diz nesse artigo que nenhum líder detém o monopólio do sofrimento do seu povo, mas que não é legítimo que outro Estado se atribua o direito de fazer justiça. Então, claramente se referindo aí a Nicolás Maduro e ao governo dos Estados Unidos com esses ataques do dia 3 de janeiro. Também diz que as ações unilaterais ameaçam a estabilidade mundial, interrompem o comércio e o investimento e aumentam o fluxo de refugiados no mundo. Diz que é particularmente preocupante que essas práticas continuem sendo aplicadas contra a América Latina e o Caribe e lembra que em mais de 200 anos de história independente, essa é a primeira vez que a América do Sul sofre um ataque direto dos Estados Unidos, apesar de no passado já ter havido intervenções por forças norte-americanas. E aí eu vou abrir aspas para um trecho do que fala o presidente, do que escreve o presidente Lula nesse artigo. Ele diz: "Não nos submeteremos a esforços hegemônicos. Construir uma região próspera, pacífica e pluralista é a única doutrina que nos convém". E ele continua dizendo que a divisão do mundo em zonas de influência e ao que ele chama de incursões neocoloniais por recursos estratégicos são ultrapassadas e prejudiciais, e diz que é importante, que é crucial que os líderes das grandes potências compreendam que um mundo de hostilidade permanente não é viável e que, por mais fortes que essas potências sejam, elas não podem se basear simplesmente no medo e na coerção. E o presidente Lula termina esse artigo dizendo que o futuro da Venezuela e de qualquer outro país deve permanecer nas mãos do seu povo e que somente um processo inclusivo, liderado pelos venezuelanos, vai conduzir a um futuro democrático e sustentável. Diz que o Brasil vai continuar trabalhando tanto com o governo como o povo venezuelano para proteger os mais de 2.000 quilômetros de fronteiras entre os países e para aprofundar a cooperação entre o Brasil e a Venezuela, e diz que é nesse espírito que mantém um diálogo construtivo com os Estados Unidos, as duas maiores democracias, as duas democracias mais populosas do continente americano, e diz que somente juntos os países podem superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós, ressaltando então essa frase que contrapõe o que o Departamento de Estado tinha publicado, afirmando: esse hemisfério pertence a nós, esse é o nosso hemisfério, era o que tinha postado o Departamento do Estado norte-americano após os ataques à Venezuela, e agora com esse título do presidente Lula rebatendo, Tainá, essa afirmação e deixando muito clara a posição do Brasil de que essa é uma zona pacífica, que luta pela paz e que há uma defesa da soberania igualitária das nações na América do Sul.